Everyone wants to know where I wrote this niggin. In the coziest place in the world, where there's a fire of truth burning at all times. The only place in the world that you could plug yourself in and recharge and recharge and recharge. The Heilige Beis Medrash. I remember it was during Ella one night Seder. I was learning in Silver Spring. I think it was a Thursday night. And I opened up the slichas.
Bom dia, queridos irmãos. Shalom. Estamos ao vivo para mais um estudo. E hoje nós finalizaremos o livro de Atos dos Apóstolos, né? Um livro maravilhoso, cheio de conhecimento, de muita história. Um livro extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. E apenas ele, né? A Bíblia, a palavra, que é o necessário para o nosso crescimento espiritual. Todo o resto, como eu venho falando no meu canal, é desnecessário, é inútil e é fútil, tá ok? Então, vamos aí finalizar aí mais um estudo hoje. Peço que apenas compartilhe o estudo, tá ok? Ajude a divulgar aí o canal. Ele ficou vários dias sem fazer uma live, ele caiu a relevância. O YouTube não está mais recomendando ele. Então vamos engajar aí os vídeos do canal, os estudos, para que chegue a mais irmãos, para que venha aí também a ser mais indicado pelo próprio YouTube, nessa plataforma canhota, para que assim mais irmãos sejam agraciados aí pelo conhecimento da palavra, tá ok? Então, sem mais delongas, se o irmão quiser acompanhar, pegue aí a sua Bíblia. Atos capítulo 25 diz assim: Ora, tendo Festo vindo para a província, após 3 dias, ele subiu de Cesareia para Jerusalém. Cesareia a gente já viu no estudo passado, tá ok?
e foi criado ali por Herodes o Grande em homenagem ao César, ok? E então o sumo sacerdote e os principais dos judeus o informaram contra Paulo e lhe disseram, desejando o favor contra ele, que o enviasse a Jerusalém, preparando eles uma emboscada para matá-lo no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo deveria ser guardado em Cesareia e para lá, né, e para que ele brevemente partiria para lá. Portanto, disse-lhes que entre os que vão são capazes, e desçam comigo e acusem este homem, se há alguma maldade nele. E tendo estado com eles por mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que trouxessem a Paulo. E tendo ele vindo, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra Paulo, as quais eles não podiam provar. Mas ele respondeu por si mesmo: eu não ofendi coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem ainda contra César. Mas Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: tu queres subir para Jerusalém e ser julgado por essas coisas ali diante de mim? E então Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Porque se sou um ofensor ou cometi alguma coisa digna de morte, eu não me recuso morrer. Mas, se nada há das coisas com que estes me acusam, nenhum homem pode me entregar a eles. Eu apelo para César. E então Festo, tendo conferenciado como conselho, respondeu: tu apelaste para César irás. E após alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia para saudar a Festo. Agora, eu só não me recordo, irmãos, qual era o César aqui dessa época. Tá ok? Então fica aí um pedido para minha filha que está na live aí, dá uma pesquisada para mim. Qual era esse César, tá ok? Para mim me atentar no estudo aqui, aí depois ela pode estar colocando aí no chat para mim, tá passando para os irmãos. Eu não lembro se é. Não lembro. Sinceramente, eu não consigo lembrar. Porque César, assim como o Faraó, ele virou ali um título imperial, tá ok? Então tem vários Césares ali. Continuando. E tendo permanecido ali por muitos dias, Festo declarou o caso de Paulo. Tá ok, filha, obrigado, tá? Ao rei, dizendo: um certo homem foi deixado preso aqui por Félix, a respeito de quem, estando em Jerusalém, os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus me informaram, pedindo julgamento contra ele. Esse César da época de Paulo, né, filha? Esse César aí que está no texto, na época de Paulo, na época de Agripa, né? A respeito de quem, estando em Jerusalém, os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus me informaram, pedindo julgamento contra ele. Provavelmente vai ser também na mesma época, né? Tendo em vista que Paulo viveu por muito tempo. Eu acredito que ou seja ali Nero, né? Vai ser de Nero para frente, ali Nero, talvez Vespasiano, Tito, é um desses três aí. Eu só não consigo me recordar, tá ok? A eles eu respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, antes que o acusado tenha os seus acusadores face a face, e tenha autorização para responder por si mesmo acerca do crime apresentado contra ele. Portanto, chegado eles aqui, ou talvez seja até da época de Herodes, tá, filha? É daquela época ali mesmo, pouco depois ali. Provavelmente vai ser Nero, tá ok? Portanto, chegado eles aqui no dia seguinte, sem atraso algum, assentado no tribunal, mandei que o homem fosse apresentado.
contra ele. Estando presentes, os acusadores não trouxeram acusação alguma das coisas que eu suspeitava. Mas tinham certas questões contra ele acerca de sua superstição e de um tal Jesus, que estava morto e que Paulo afirmava estar vivo. Mas apelando Paulo para ser submetido à audiência de Augusto, então aqui a gente já vê que é Augusto César, né? O texto já está nos informando. Augusto, né? O único imperador romano ali que teve esse título de Augusto é Nero, né? Mas aqui tá dando uma informação muito importante. No versículo 21 diz assim: ó, mas apelando Paulo para ser submetido à audiência de Augusto, mandei que o guardassem até que eu o envie a César. Eu acredito que o único Augusto, imperador romano, foi Augusto César, né? Que foi o sobrinho ali de Júlio César, né? Agora eu não sei se a questão do tempo aqui está correta, né? Mas aparentemente é Augusto César, né? Aí esse lance do Império Romano eu não sou muito chegado, não. Augusto também, né, filho? Então, talvez seja Nero mesmo, né? Até pelo período. Vou ficar devendo essa informação para os irmãos, tá ok? Mas obrigado aí, tá? Por ajudar na pesquisa. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa e entrando na sala de audiência com os tribunos e os principais homens da cidade por ordem de Festo, foi trazido Paulo. No nosso dicionário bíblico lá, Duda, não tem essa informação? Talvez lá encontre lá. E Festo disse: Rei Agripa e todos os homens que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como também aqui, clamando que não convém que ele viva mais. Tá ok, obrigado. Mas achando eu que nada digno de morte fizera, e apelando ele mesmo para Augusto, eu determinei enviá-lo. No entanto, nada tenho de positivo que escreva sobre ele ao meu senhor, e por isso o trouxe perante vós, especialmente perante ti, ó rei Agripa, para que após verificação eu possa ter alguma coisa que escrever, porque parece irracional enviar um prisioneiro e não notificar os crimes apresentados contra ele. No capítulo 26 diz assim: E então Agripa disse a Paulo: Tens permissão para falar em teu favor. E então Paulo estendeu a mão e respondeu por si mesmo: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de poder responder por mim mesmo perante ti, de todas as coisas de que me sou acusado pelos judeus. Sou acusado pelos judeus, especialmente porque eu sei que és especialista de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Portanto, eu te suplico que me ouças com paciência. O meu modo de vida desde a minha juventude, que começou no meio da minha própria nação, Jerusalém, é conhecida por todos os judeus, que me conheceram desde o começo. Se quiserem testificar que eu tenho vivido como fariseu, a mais severa seita da nossa religião. E agora eu estou aqui, e sou julgado pela esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, ao qual promessas às nossas 12 tribos servindo a Adonai, continuamente noite e dia, esperam chegar. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, porque considero uma coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Eu verdadeiramente pensei comigo mesmo, que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus de Nazaré, ou Yeshua HaMashiach. E essas coisas eu fiz também em Jerusalém. E encerrei muitos dos santos nas prisões, havendo recebido a autoridade dos principais, dos sacerdotes, e quando eles os matavam, eu dava a minha voz contra eles. E punindo-os frequentemente em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. Sendo excessivamente enfurecido contra eles, perseguia-os até as cidades estrangeiras.
E então, indo a Damasco, com a autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz no céu que excedia o brilho do sol, brilhando ao meu redor e daqueles que viajavam comigo. E caindo todos nós por terra, eu ouvi uma voz que me falava em sua língua hebraica. Entendeu, irmãos? Hebraico. E não em português, em espanhol, em inglês. Por isso que é importante as traduções. Eu sei também que é extremamente difícil achá-las hoje em dia, né? Principalmente porque muitos dos manuscritos antigos, originais, foram se perdidos ali em Jerusalém, ok? Mas sempre que o irmão for levar algo em consideração, busque nos originais, em hebraico, em aramaico, tá ok? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É duro para ti chutar contra os aguilhões? E disse eu, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Yeshua HaMashiach, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque eu te apareci por este propósito, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tu tens visto, quanto das coisas que eu ainda te aparecerei, ou quer dizer, que te revelarei, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora eu te envio, para abrir-lhe os olhos e os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Adonai, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim, não pelas obras, pela fé, tá ok, irmãos? E sim, Paulo foi e é extremamente importante. Os ensinamentos dele vêm direto de Yeshua. E tem uns malucos aí na internet, né? O vulgo professor Afonso, entre outros aí, idiotas, que tem estudos aí, mais estudos, mas não sabem de nada. Que agora deram para falar contra Paulo. A mão do Todo-Poderoso vai pesar na vida desse cara. E de todos aqueles ali que acompanharem o raciocínio dele. E se deixarem levar pelas bobagens que ele fala, tá ok? Então tome muito cuidado. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e de Jerusalém e por toda a região da Judéia, e então aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Adonai, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Tendo, portanto, obtido o socorro de Adonai, eu continuo até este dia testemunhando tanto a pequenos como a grandes, não dizendo outra coisa do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, para anunciar a luz a este povo e aos gentios. E como ele falou isso por si mesmo, Festo disse em alta voz, Paulo, tu estás fora de si, as muitas letras te fazem enlouquecer. Mas ele disse, eu não estou louco, excelentíssimo Festo, mas em verdade a sobriedade falo estas palavras. Porque o rei, diante de quem eu falo livremente, sabe essas coisas, porque eu estou persuadido que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. Por isso, não foi feito em um canto. Ó rei Agripa, tu crês nos profetas? Eu sei que tu crês. E então Agripa disse a Paulo, falta pouco para me convencer a tornar-me um cristão. E Paulo disse, peço em Deus que, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos que me ouvem neste dia, se tornem tal qual eu sou, a não ser por estas correntes. E falando isso, levantaram-se o rei, o governador e Berenice, e os que com ele estavam assentados. E retirando-se dali, falaram uns com os outros, dizendo, este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo, este homem podia ser solto, se não tivesse apelado a César.
No capítulo 27, irmãos, vamos ver coisas interessantes. Diz assim: E quando foi determinado que navegaríamos para a Itália, eles entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E entrando em um navio adramitino, pronto para navegar pelo litoral da Ásia, partimos, estando conosco um tal Aristarco, macedônico, ou macedônio, né, de Tessalônica. E no dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo gentilmente, lhe deu liberdade para ir até os seus amigos para revigorar-se. E quando partimos dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então, todas essas cidades aqui a gente já viu nos estudos passados, tá ok, irmãos? E navegando através do mar, da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, uma cidade da Lícia. E o centurião, tendo achado um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E navegando lentamente, durante muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, o vento não permitindo, navegamos abaixo de Creta, diante de Salmona. Então tem muitas cidades aqui sendo citadas, né? Mirra, Panfilha, irmãos, é a antiga Anatólia, tá ok? Ásia Menor. Cilícia é uma ilha ali daquela região que a gente já viu. Essa Lícia também é outra ali, daquela região, tá ok? A gente só não viu esse Cnido, se eu não me engano. Cnido. Vamos dar uma pesquisada rápida aqui. Vamos lá no Pai dos Burros, né? No Google. Só um minutinho. Cnida, né? Cnido é uma antiga cidade grega da Ásia Menor, localizada na região da Cária. Olha que interessante. E temos também a cidade aqui chamada Salmona, e ela também não foi citada nos estudos passados. A Salmona. A Salmona não tem nenhuma informação, irmãos. Não tem. Vou ficar devendo essa aqui para os irmãos. Ah, tá, filha. Então, provavelmente era Nero mesmo, porque ele também foi chamado César, né? Augusto, ele foi chamado também, eu lembro, porque ele se autoproclamou um deus, né? Assim como Calígula também. Tá ok, então. Muito obrigado. No capítulo 27 diz assim: E quando foi determinado. Ah, não, a gente já leu, né? Então a gente está aqui na Salmona. Perdão, irmãos. Eu já estava quase voltando no início. Então vamos lá, versículo 8. E passando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, próximo da cidade de Lazeia. Olha só, cidade de Lazeia, outro nome totalmente diferente. Cidade de Lazeia. Só um minutinho, meus irmãos. Vou ter que pesquisar tudo porque eu não preparei essa live com antecedência. A Lazeia, também conhecida como Lácia ou Lásia, foi uma cidade portuária da antiguidade, situada na costa sul da ilha de Creta. Que interessante. Era uma cidade portuária ali perto de Creta. E tendo passado muito tempo e a navegado já se tornando perigoso, porque o jejum já havia passado, Paulo os alertava, dizendo-lhes: Senhores, eu percebo que esta viagem será dolorosa e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Então aqui ele já estava dando a predição, né, o alerta. Isso.
Ah, entendeu. Legal. Ao leste de Creta. É, você manja das pesquisas. Eu mesmo eu fico perdido. Obrigado, tá, filha? Continuando aqui, mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do navio do que nas coisas que Paulo falava. E como aquele porto não era adequado para invernar, a maioria aconselhou que partissem dali para tentar chegar a Fenice. Fenice? Faz um favor pro pai, filha. Quando eu falar os nomes das cidades, você pesquisa e coloca aí pro pai dar uma lida. Aí eu não tenho que parar aqui a leitura do texto. Faz esse favor pro pai, ok? A cidade de Fenice, que é um. Ah, não, tá aqui. Que é um porto de Creta, em direção ao sudoeste e a noroeste, e ali invernar. É a única cidade aqui que deu a localização sem precisar de pesquisar. Que bom. E soprando um vento fraco do sul, e supondo eles ter obtido o seu propósito, levantando âncoras, costearam próximo a Creta. Mas não muito depois levantou-se um vento tempestuoso, chamado Euroaquilão, e apoderando-se do barco e não podendo endireitá-lo em direção ao vento, desistimos e ficamos à deriva. E correndo abaixo de uma ilha chamada de Cauda, tivemos muito trabalho para recolher o bote. Uma ilha chamada Cauda. Dá uma olhada aí pro pai. Tendo-o recolhido, reforçaram o navio com cordas, temendo ficarem presos em Sirte. Olha só, Sirte também. E desceram as velas e deixaram se levar à deriva. Ilha Cauda e cidade, né, ou Sirte, não sei se é cidade. Sirte. Sendo nós agitados excessivamente por uma tempestade, no dia seguinte, eles aliviaram o navio. E no terceiro dia, nós lançamos ao mar com as nossas próprias mãos os aparelhos do navio. E nem sol nem estrelas aparecendo por muitos dias. E uma não pequena tempestade nos pressionando, perdemos toda a esperança de sermos salvos. Mas após longa abstinência, Paulo se levantou do meio deles e disse: Devieis ter me ouvido e não ter partido de Creta, e assim evitariam este dano e perda. Agora, eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente do navio. Porque esteve comigo esta noite o anjo de Adonai, de Yahweh de Sevaot, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César. E eis que Adonai te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Adonai, que será assim como me foi dito. E portanto necessário irmos encalhar numa ilha. Mas quando chegou a 14ª noite, fomos levados para cima e para baixo no Adriático. Esse Adriático aqui é o mar, ok? Em torno da meia-noite, os marinheiros acreditavam que estávamos próximos de alguma terra. E sondando a profundidade, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, voltando a lançar a sonda, acharam 15 braças. Então, meus irmãos, deixa eu só dar uma pesquisada rápida, que eu acho que a minha filha não conseguiu achar aqui. Só um minutinho. Ilha de Cauda não tem nenhuma informação. Não tem nenhuma informação, tá ok, dessa ilha de Cauda. E Sirte também não tem nenhuma informação. Só um minutinho.
Só para o irmão ter uma noção onde fica esse mar Adriático, ele está localizado ali entre duas penínsulas orientais da Europa. A Península Itálica, que fica a norte e oeste, e a Península Balcânica, ao leste. Os países banhados do Mar Adriático são a Itália, a Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro e Albânia. Tá ok? Só para conhecimento aí. Gávidos. Ilha de Calda é conhecida por esse nome, Gávidos. Ah, entendi. Ela fica a ilha mais meridional da Grécia e um dos pontos extremos da Europa. Obrigado. Ela fica ao sul da ilha de Creta, já no Mar da Líbia. Obrigado. Obrigado. Você na pesquisa, você é zica mesmo. Muito obrigado. O pessoal da live aí agradece. Continuando. Agora eu me perdi. Tá ok. E temendo ser atirados contra algum rochedo, eles lançaram 4 âncoras da polpa, desejando que amanhecesse. Mas os marinheiros procuravam fugir do navio, descendo o bote ao mar com o pretexto de quererem lançar as âncoras da proa. E Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem no navio, não poderei salvar-vos. E então os soldados cortaram as cordas do bote e os deixaram cair. E prestes a chegar ao dia, Paulo pediu a todos para se alimentarem, dizendo: esse já é o 14º dia que esperais, continuando em jejum, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, porque é para a vossa saúde, porque nem o cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E tendo falado isto, tomando o pão, deu graças a Adonai na presença de todos eles, e partindo-o, começou a comer. Olha só. E tendo já todos bom ânimo, eles também se alimentaram. E éramos ao todo no navio 276 almas. E quando tinham comido o suficiente, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra, mas descobriram uma enseada que tinha praia e na qual decidiram sobre a possibilidade de encalhar nela o navio. Desprendendo, pois, as âncoras e as deixaram no mar, soltando ao mesmo tempo as amarras dos lemes e içando ao vento a vela de proa, dirigiram-se para a praia. Ah, tá. Não, irmã Eliane, essa menina ela é um tesouro, ela ajuda muito aqui em casa. Nos estudos ela é fundamental, ela tem uma mente muito, muito rápida e é uma grande conhecedora da palavra, ela ajuda muito, pai. Obrigado aí por deixar essas palavras aí para ela, ok? Eu fico muito feliz. E tendo chegado a um lugar de encontro de 2 correntes, encalharam o navio e, fincando-se a proa, tornou-se imóvel para a polpa, que estava quebrada com a violência das ondas. E os soldados se aconselharam a matar os prisioneiros, para que nenhum deles escapasse nadando. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, manteve-os longe de seu propósito e mandou que os pudessem nadar, e se lançaram primeiro ao mar e alcançaram a terra. E os demais, uns em tábuas, os outros em pedaços quebrados do navio, e assim aconteceu que todos escaparam seguros para a terra. Na costa norte da África havia 2 localidades perigosas para os marinheiros, chamadas de Maior e Menor Sirte. Oh, que interessante. E aí, para a gente finalizar esse maravilhoso livro de Atos, vamos ao capítulo 28. Deixa eu tomar uma água. E eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta,
Olha que interessante. E essa ilha, até os dias de hoje, ela tem, né, pessoas vivendo lá, inclusive, ah, tem muita escavação e teve muito achado arqueológico já, resquícios de uma civilização antiga e enorme, né, de grande estatura ali, eles nunca vão falar gigantes, mas uma civilização extremamente antiga. Chegou a ser comparado à antiguidade de Baalbek. Isso é um dado muito interessante. Então, o irmão quiser dar uma pesquisada sobre essa ilha de Malta e os seus mistérios, na internet tem muito material interessante, tá ok? E o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza. Olha só, um povo bárbaro. Então, quer dizer, essa ilha já nessa época ainda tinha, né, resquícios de um povo violento. Porque acendendo um fogo, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E o povo bárbaro, irmãos, era um povo que não tinha cultura, né? Não tinha a pegada da sociedade de hoje. Muitos não falavam a língua que falava em outras nações, não tinham conhecimento, tá ok? Viviam de uma maneira extremamente rústica, tá? E esse termo bárbaro, né, veio ali principalmente do Império, se eu não me engano, Império Grego ou foi Império Romano, porque eles não entendiam as palavras desses povos e eles compreendiam apenas o bar, então ficou bárbaros por causa disso, tá ok? E tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do mar, prendeu-se na sua mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida este homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não o deixa viver. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum. Mas eles aguardavam que inchasse os que repetidamente ou que repentinamente caísse de morto, né? Mas, depois de esperar por muito tempo e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Aqui a gente vê uma coisa interessante. Por que eles falaram isso? Que achavam que ele era um deus? Porque naquela cultura antiga, eles adoravam a deuses, eles eram pagãos, tá ok? Então, isso era incutido na vida deles. Então, qualquer coisa que eles viam que era algo semelhante ao que eles viviam, eles na hora falavam que eram um deus, tá ok? E ali próximo, naquele mesmo lugar, havia uma possessão do principal homem da ilha, cujo nome era Públio, ao qual nos recebeu e hospedou cortesmente por 3 dias. E aconteceu do pai de Públio estar doente, de febre e fluxo sangrento. E entrando Paulo a vê-lo, depois de orar, pôs as suas mãos sobre ele e o curou. E então, sendo feito isto, também outros enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais também nos honraram com muitas atenções, e quando estávamos para partir, nos proveram das coisas que eram necessárias, e após 3 meses partimos em um navio de Alexandria, que invernava na ilha, né? Cuja inscrição era Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, permanecemos ali por 3 meses, e de lá buscamos uma bússola e chegamos a Régio. E um dia depois, soprando um vento do sul, chegamos a um segundo dia a Puteoli, e onde encontramos irmãos que nos suplicaram a permanecer por 7 dias com eles. E assim partimos de Roma, ou partimos, né, para Roma. E lá os irmãos, tendo ouvido sobre nós, vieram a nos encontrar no foro de Ápio e as 3 tabernas. E Paulo, vendo-os, agradeceu ao Todo-Poderoso e tomou coragem. Então aqui a gente vê mais alguns nomes, tá ok? De alguns lugares. A gente vai ver aqui agora.
como tá finalizando, filha, pode deixar que eu pesquiso, tá ok? Já não vai mais atrapalhar. Siracusa, a cidade de Siracusa, ela é a cidade natal de Santa Luzia. Olha só, o povo católico gosta, né? Ah, cadê? Siracusa é uma província italiana da região da Sicília, com cerca de, né, e tem uma grande extensão territorial aqui, muitos habitantes. Agora a gente vai ver aqui a Régio. Régio é a região da Calábria e fica ali na Itália, né? É uma comuna italiana, uma comunidade, né, da região da Calábria, província de Régio Calábria. Olha que interessante. Então, agora aqui essas partes que ele passou aqui, tudo ali na Itália. Puteoli. Puteoli. Puteoli, só um minutinho. Puteoli, ou Puteoli, era uma cidade na costa da Campânia, que fica ao norte ali da Bahia, que ia do norte da Bahia de Nápoles. Olha só que interessante. Então ela ficava ali na costa da cidade ali de Campânia, né? Temos uma outra aqui também, Ápio. Ápio. Não, Ápio era um monumento. Então era isso, essas localidades aí. Essa santa é citada no filme A Freira. Santa Luzia, é verdade. A dos olhos, né? A que perdeu os olhos lá. Verdade, filha. Olha só. Obrigado aí pelo dado. Muito interessante. Então vamos lá. E quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao capitão da guarda, mas permitiu-se a Paulo morar sozinho, como soldado que o guardava. E aconteceu que, após 3 dias, Paulo convocou os principais judeus. Tendo-se reunido, disse-lhes: Homens e irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o povo, nem aos costumes dos nossos pais, eu fui entregue como prisioneiro em Jerusalém, nas mãos dos romanos. Só para a gente fechar essa parte dessa Santa Luzia, irmãos, infelizmente o catolicismo ele tem esse povo aí como santos, né? É impressionante, mas infelizmente eles ainda conseguem idolatrar esse povo ainda. Não estou atacando aqui os irmãos, né? Que tem muito católico no canal, eu sei. Infelizmente ainda não foram abertos os seus olhos. Mas o catolicismo, eles colocam essas pessoas comuns e inventam, forjam essas histórias para que consigam, assim, além de enganar as pessoas, deixar elas vivendo na ignorância, tá ok? Aprisionadas ali, dependentes dos conselhos e, inclusive, da história deles, tá ok? Da verdade deles, que, olhando na Bíblia, não é verdade, tá bom? Então, essa Santa Luzia aí é mais uma falsa santa católica que, infelizmente, ainda é idolatrada, principalmente lá fora, né? Poucos dos católicos conhecem sobre essa santa aí. Continuando aqui, irmãos. Os quais, tendo me interrogado, queriam deixar-me ir, por não haver em mim nenhuma causa de morte. Eu também fui católico. Fui católico. Eu era salmista da Igreja Católica, eu participava de um movimento chamado Caminho Neocatecumenal. Eu era salmista. Eu vivi quase 20 anos da minha vida ali, nesse engano. Então eu tenho total conhecimento de causa para estar falando,
né? E tudo que eu sei hoje, tudo que eu passo hoje para os irmãos, eu nunca ouvi na Igreja Católica, eu jamais ouvi, ok? Mas cada um tem a sua libertação no tempo em que o Todo-Poderoso decide, né? É ele que vai libertar as pessoas ali do engano. Basta a pessoa buscar, né? Se a pessoa não buscar e ficar ali confinada naquele templo, ouvindo apenas o que eles falam, jamais o irmão vai conseguir se libertar, né? Mas que bom que a irmã foi liberta desse engano, né? Que é o catolicismo romano, assim como o protestantismo também, né? É outro engano, o mundo gospel, né? Mas quando os judeus se opuseram contra isso, eu fui forçado a apelar para César, não que tivesse algo de que acusar a minha nação. Por esta causa, portanto, vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou preso com esta corrente. E disseram-lhe: Nós não recebemos cartas da Judéia acerca de ti, nem veio aqui algum dos irmãos anunciado ou falado algo mal de ti, mas nós desejamos ouvir o que tu pensas, porque quanto a esta seita, sabemos que em toda parte se fala contra ela. Irmã, que bom. E é difícil mesmo, é muito difícil. Eu tiro pela minha própria família, né? Uns aceitam, outros não aceitam, né? Já está enraizado. E não é nem na carne, já é no espírito, né? Tem muitos que está enraizado no espírito. Infelizmente, a gente sabe que nem todos serão salvos, né? Nem todos aceitarão essa verdade, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Assim como mostra o versículo que está passando aí na tela da live, né? A gente faz a nossa parte para a gente se livrar desse sangue, né? Para não ficar na nossa conta. E havendo eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele em seu alojamento, aos quais eles expôs e testemunhou o reino de Deus, persuadindo-os a respeito de Yeshua, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a noite. E alguns criam, ou criam, né, nas coisas que foram faladas, mas outros não criam. E aqui, ó, está complementando o que eu acabei de falar para a irmã. E alguns criam nas coisas que foram faladas, né? Então muitos vão crer no que a gente vai falar, porém outros não creram, né? Então a palavra ela testifica, ela afirma e nos mostra isso. E discordando uns com os outros, eles partiram. E após Paulo falar uma palavra, bem, falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a nossos pais, dizendo: Vai a este povo e dize: ouvindo ouvirão, mas não entenderão. E vendo verão, mas não perceberão. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e os seus ouvidos ouvem com dificuldade, e fecharão os seus olhos, a fim de que não vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e entendam com seu coração, e se convertam, e eu os cure. Seja, pois, de vosso conhecimento, que aos gentios é enviada a salvação de Deus e que eles a ouvirão. E tendo ele dito isto, ou estas palavras, os judeus partiram, tendo grande contenda entre si. E Paulo permaneceu por 2 anos inteiros na sua própria casa alugada, e recebia todos que lhes procuravam, pregando o reino de Adonai e ensinando as coisas relacionadas ao Senhor Yeshua Hamashia, com toda a confiança, sem piedade de nenhum homem. Olha só, aleluia. Que vida magnífica. Se a nossa vida tiver 10% de sentido da vida de Paulo, a gente já pode ficar muito feliz. Porque esse homem foi muito importante e ainda é, até os dias de hoje, para todos nós que cremos aqui em Yeshua, na palavra, em Adonai. Então é isso, meus irmãos. Finalizamos este livro maravilhoso, riquíssimo em conhecimento histórico e espiritual. E na semana que vem começaremos mais uma carta de Paulo, né? Romanos. Começaremos esse livro
extremamente importante também, o livro favorito da minha filha, se eu não me engano, tá ok? O livro de Romanos, ou é de Coríntios, algo assim. E um dos meus favoritos também, tem muito conhecimento, muita coisa interessante. Peço apenas que o irmão compartilhe aí a live, o estudo, para que venha edificar a vida de mais irmãos e venha aí a tirar os irmãos da servidão, do mal, né? É Romanos, né? Acertei. Show de bola. Então, o pai tem que conhecer o seu filho, né? Já dizia a minha avó. Então é isso, irmãos. Obrigado pela presença de todos. Que o Todo-Poderoso abençoe a vida de cada um do irmão aí que vier a estar assistindo essa live. Compartilhe, se possível. Ajude a divulgar aí os estudos. Um abraço. Fiquem todos na paz aí. Uma excelente semana, né? Ainda temos alguns dias aí pela frente, né? Para a gente batalhar. E que o Pai abençoe a todos. Um abraço e até o próximo estudo. May the Lord bless and keep you. May His grace and His face shine upon you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. May the Lord bless and keep you. May His grace and His face shine upon you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace and give you His grace and His face